Galera, que atuação do Borussia Dortmund. Assim como o Bayern de Munique, quando o time virou a chave da Liga dos Campeões, diferente da temporada da Bundesliga, ele apresenta um outro tipo de futebol, um futebol completamente mais consciente, e foi isso que aconteceu na noite no Signal Iduna Park, na vitória por 1-0 contra o Paris Saint-Germain. Você tive um time completamente sábio, um time completamente aplicado, principalmente na marcação. Por isso você teve atuações grandes individuais, como por exemplo o Sancho, que é um cara muito técnico, um cara que é o desafogo, camisa 10, e consegue dar ritmo para esse time, fazendo um papel de marcação muito interessante. O ADM num jogo sem bola absolutamente incrível também. Você teve uma partida extremamente correta do Mats Hummels, apontados por muito como o melhor em campo. O Füllkrug, que foi o autor do gol. Enfim, você teve um time completamente aplicado, sabendo daquilo que faz, e principalmente o Schlotterbeck, né? Que para mim ele foi o melhor em campo. Mas você tinha um time completamente escalado, que sabia exatamente o que queria desde o início, e para mim, a atuação boa do Borussia Dortmund, ela vai também muito em cima do que o PSG não sabia fazer, tá? Para mim é um PSG um pouco confuso no que se diz a respeito principalmente de marcação, porque para quem acompanhou a semifinal, as quartas finais contra o Barcelona, você viu que, talvez pelo estilo de jogo do Barcelona, que é um time que sabe trabalhar mais a bola, um time voltado muito mais pro toque de bola, obviamente, você viu o Paris Saint-Germain marcar muito ali na área do Barcelona. Então você tinha uns 180 minutos o Paris Saint-Germain sufocando o Barcelona e não deixando saber jogar. O Borussia Dortmund até que teve uma posse de bola tranquila no jogo de hoje. Para quem viu, o Borussia ele conseguia sair da primeira linha de marcação, muitas vezes até com bola longa, porque ele é um time que sabe fazer uma bola longa muito bem trabalhada. Então você tinha que saber o que fazer, e não aconteceu isso com o Paris Saint-Germain. É uma partida bem apagada, e todo mundo sabe, todo mundo que acompanha muito bem a equipe francesa, sabe que quando você anula Mbappé, tanto do Paris Saint-Germain quanto da seleção francesa, dificilmente o time anda, porque o time depende muito dele. Sim, até a seleção francesa, por mais que ela tenha Griezmann dando um ritmo no meio de campo, você vê que o Mbappé é o cara que finaliza as jogadas. E quando você não deixa ele marcando tendo uma marcação principalmente individual, e você vê que tinha um trio de homens ali marcando o Mbappé, principalmente o Hummels e o Schlotterbeck, você vê que o Mbappé não conseguia fazer nada até ele cair para o lado numa jogada que ele consegue fazer pro segundo tempo e bater a bola na trave. Mas você vê que o Paris Saint-Germain foi um time extremamente bem marcado com os seus jogadores de campo. E você vê isso muito bem pela formação tática que fez o Borussia Dortmund. Só deixando o Füllkrug na frente, você tinha os seus dois pontas ali voltando para poder marcar, preenchendo uma linha para não deixar os jogadores de frente do Paris Saint-Germain conseguir agir. Então você vê que era um Borussia Dortmund que, por mais que tinha essa consciência, ele sofreu nos primeiros minutos. Você vê que pega os primeiros 3, 4 minutos, você vê que o Paris Saint-Germain tinha bola, ele é uma equipe que tentava circular e fazer com que o seu jogo fluísse muito bem, principalmente com o Vitinha, já se destacando da outra fase, mas o Vitinha tentando dar ritmo, o Fabian Ruiz tentando dar ritmo, e avançando principalmente seus zagueiros ali. Então você vê que era um Borussia Dortmund que não tinha medo de esperar a bola e sair no contra-ataque. Aos poucos o Borussia foi encaixando sua marcação e viu que o Paris Saint-Germain ele não estava tão bem entendido assim, e foi avançando cada vez mais o seu time e foi começando a ter chances. E você vê que as chances do Borussia Dortmund caíam do lado para dentro. Então você vê que o Sancho ele conseguia ganhar vantagem, você vê que o ADM conseguia ganhar vantagem também, e você vê que o Füllkrug ele conseguia fazer aquele facão, aquele facão assim para poder entrar na área, dando mais liberdade para o Bradley também conseguir fazer as suas jogadas. E você vê que fluía muito bem esse ataque do Borussia Dortmund, dando a impressão de que o Borussia conseguiria fazer um gol primeiro que o Paris Saint-Germain. Porque o Paris Saint-Germain, ele tinha conseguido algumas chances através de cruzamentos. Por quê? Com o meio muito bem marcado, você não conseguia fazer a jogada que cortasse a defesa ali pro Mbappé jogando de falso 9, já que o Barcola, ele fazia esse papel do lado, e do outro lado você tinha o Dembélé. Então o Mbappé jogando pelo meio, você não permitindo essa jogada entre os zagueiros, dificilmente ele conseguia se infiltrar para conseguir finalizar. E o Borussia Dortmund conseguiu fazer isso.
ele consegue marcar o meio campo do Paris Saint-Germain para fazer sua bola longa. Foi assim que saiu o primeiro gol. Schlotterbeck conseguiu pegar um lançamento maravilhoso, deixou o Füllkrug mano a mano com a zaga do Paris Saint-Germain. Na velocidade, ele bate na saída do Donnarumma. E ele faz 1-0. Você vê que pelo desenrolar da partida, a partida estava um pouco confortável para o Borussia Dortmund. Ah, mas estava confortável ele sofrendo? Sim, porque o sofrimento ele faz parte também dessa equipe, principalmente nessa temporada. O Borussia Dortmund não é um time que marca muito bem. Ele é um time que cede chances ao adversário. Mas mesmo assim ele consegue ter atuações muito bem individuais, ele consegue ter suas atuações destacadas. Mas você vê que ele construía muito mais chances. O Brandt, ele teve chance de fora da área, teve bola ali dentro da área que o Donnarumma faz uma defesa maravilhosa, teve outras chances com o Füllkrug. Ou seja, para o torcedor do Dortmund, 1-0, ele tem ficado talvez mais barato. E aí, no segundo tempo, vista a situação, o Luiz Henrique ele tenta mudar o time, ele tenta ter ainda mais a posse de bola. O PSG ele termina o jogo com mais posse de bola. Porém, você via que a dificuldade ela permanecia. Tanto que uma chance muito boa que sai na segunda etapa é o Marquinhos tentando fazer o lançamento ali para dentro da área, para, se eu não me engano, o Fabian Ruiz conseguir finalizar. Ou seja, estava tão difícil que até os zagueiros tiveram que avançar bastante. Óbvio, o Paris Saint-Germain teve uma outra boa oportunidade com o Mbappé batendo a bola na trave. E depois, se eu não me engano, foi o Vitinha que chutou a bola na trave também. E aí o Borussia Dortmund teve sorte. Fora isso, fora essas oportunidades, não teve mais nenhum. Você não vê que teve uma outra chance absurda do Paris Saint-Germain. Então faltou criatividade, faltou melhor entendimento para poder saber o que queria fazer. O Dortmund não tem nada a ver com isso. Virou a chave da Liga dos Campeões, eles conseguem ter um espírito maior de competitividade e cresceu no jogo grande. Mas eu repito, não é só de hoje. Qualquer time que saiba marcar Kylian Mbappé vai ter sua vida facilitada. Ou seja, o PSG, como o próprio Luiz Henrique fala, precisa aprender a jogar sem ele, porque tá ficando cada vez mais manjado. Acredito que a postura no Parque dos Príncipes será diferente. É um time que vai tentar marcar mais em cima, até porque quem assistiu o jogo contra o Atlético de Madrid sabe que o Atlético de Madrid dificultou ao máximo a saída de bola do Borussia Dortmund e trouxe problemas. Então acredito que o PSG vai fazer isso de forma diferente. Ou o Borussia Dortmund vai jogar ainda mais para se defender, para tentar permanecer o placar de 1-0, mas é uma vitória gigante. O Borussia ele cresce na hora certa e ele mostra que de azarão ele não tem nada. Ele é uma equipe completamente consciente daquilo que faz e foi merecedora do placar. Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários. Você acha que o Borussia Dortmund ele foi merecedor? Você acha que o PSG mereceu em parte? Quero saber a sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal para poder ajudar a crescer. Valeu e até a próxima.